Os muros do Allianz Parque foram pichados, tá, na noite deste domingo, e nós temos aqui as fotos ali na Rua Palestra Itália. Os muros do Palmeiras foram pichados com os dizeres: acorda blogueirinha, diretoria fraca, queremos jogadores. E também tem um dizer ali, né, Leila, cumpra suas promessas. Tá aí a manifestação da torcida do Palmeiras, Leila Pereira alvo de protestos. E aí, Flávio Prado, Vampeta, Nilson César, o torcedor do Palmeiras tem o direito de ficar revoltado? Estamos agora na terceira rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, não contratou nessa janela de transferências. É a primeira vez que isso acontece desde 2015, quando inclusive nasceu a parceria entre a patrocinadora, hoje patrocinadora e presidente do clube, e o Palmeiras. O torcedor tem o direito, Flávio, de cobrar a Leila Pereira e a diretoria do Palmeiras? Talvez o diretor, uniformizada não, porque aí tudo isso não estaria existindo, mesmo com 0-0, tudo que aconteceu, se a empresa da presidente tivesse bancando o carnaval dos caras, como bancou nas duas últimas vezes. Aí, inclusive, acho que eles ganharam um carnaval. As duas. Então, agora não sei por quê, que eles brigaram lá e ela não está patrocinando. Então, não tem nada a ver com o jogo, não tem nada a ver com não contratar, nada a ver com nada. É interesse da torcida. Então, não são torcedores, eu separo, são torcedores profissionais e torcedor comum. Torcedor comum, não acredito que esteja incomodado muito com isso, não, com esse começo, até porque o Vampeta falou, o Palmeiras ganhou um monte de coisa. Esse pessoal, que é diferente, né, eles têm a torcida deles, eles torcem para eles mesmos, e como eles não estão com a grana pro carnaval, eles estão loucos para achar qualquer coisa. Então não é um protesto da torcida do Palmeiras, é um protesto de um grupo que não está tendo atendido as suas cobranças com relação ao clube dar dinheiro para eles. Mas ela também não errou de ter financiado escola de samba? Sem dúvida, eu não faria isso nunca. Aliado à torcida. Eu não faria isso nunca. Eu acho que ela errou também. Claro, o único cara que agiu realmente foi o Paulo Nobre. Falou, não quero saber, cai fora daqui. Todos financiam, viu? Você pode reparar, por exemplo, os clubes, dificilmente as diretorias são atacadas. Sempre ataca jogador, treinador e tal. Diretoria é muito raro ser atacado. Só num caso desses, como eles atacaram o Paulo Nobre também. Então não deveria ter dado nunca. Agora eu não sei porque que eles romperam. A verdade é que isso não tem nada a ver com o time, com interesses do Palmeiras. É o interesse do grupo que deram moral demais, aí você tem razão. Deram moral demais e agora tem que aguentar esse tipo de coisa. Mas isso não é a torcida do Palmeiras. Isso é uma minoria barulhenta. No Brasil é engraçado, é uma minoria, a minoria que faz barulho. A maioria dificilmente se manifesta. São sempre as minorias que fazem barulho. Pode ver, o Brasil funciona assim. Ele funciona através do grito das minorias. A minoria faz uma zoeira e tal. A maioria... Você do Palmeiras tá nem aí com isso aí, nem sabe o que está acontecendo. Flávio, na sexta-feira aqui no programa, eu falei, ó, vão 4 caras ali, toma 2 rabos de galo. É isso. Arruma uma tinta lá, não é a torcida do Palmeiras, ali pode ter 5 caras que de repente, ou um cara só fez aquilo, e aparece lá, acorda blogueirinha, diretoria fraca. Pode ser um cara só que faz isso. É claro. E aí está ficando um debate. Isso. Lembra que eu falei na sexta-feira? E de repente, mas tem uma manifestação. De repente não é nem torcedor. A torcida paga, o cara falou, mané, vai lá e faz um trabalho. Você fala, fala minha casa, o cara vai lá. É isso. Assim, toma 2 rabos de galo aqui, toma 50 reais e vai lá. Isso, e vai lá. O cara torce pro Juventus. Pô, não tem isso tudo. Nada a ver. Isso aí é um negócio. Não tem nada a ver com o Palmeiras, com o clube. E é uma minoria que faz, que agita, que grita, que faz barulho. Não é a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras não é uma parte, não sabe nem nada. Não tem nada a ver com isso aí. A gente tem que dizer aqui, o torcedor do Palmeiras, no geral, está sim satisfeito com a postura da diretoria pela falta de reforços. Perdeu 2 jogadores titulares e eles querem que reponha. Não conseguiu contratar as reposições. Não tem um jogador que possa repor a saída do Danilo e não tem um jogador que possa repor a saída do Gustavo Scarpa. Então o torcedor do Palmeiras está sim na bronca com a diretoria pela falta de contratações. E nesse sentido, pela falta de contratações, tem razão em protestar o torcedor? De novo, eu não acho que o Palmeiras não tem reposição. Ele tem o Scarpa, é o Veiga, como o Veiga é o Scarpa. E do Danilo vai ser o Atuesta? Não sei, eles estão tentando alguma coisa, estão tentando o menino, estão tentando o Atuesta. Eles vão contratar alguém. Um jogador como o Danilo é muito difícil de repor. Estão tentando o menino lá, o Mateuzinho, lá, do Grêmio, pode ser que seja. Eu não gosto da ideia de você sair comprando de qualquer jeito. Você vira meio São Paulo, assim, no desespero, compra qualquer tranqueira, com um monte de porcaria, não faz nada. Pra dar uma satisfação e... Isso, eu acho que esses caras, essa molecada, boa parte delas ainda vai crescer. Acho que o Flaco Lopes vai virar.
O Atuesta, não sei, ainda é muito cedo. O mesmo os jogadores citados, o Veiga, o Scarpa, foram jogadores que demoraram para se adaptar ao Palmeiras. Alguns não se adaptaram, tipo o Borja. E a Leila cita muito o caso do Borja. O Palmeiras pagou uma fortuna e o cara não jogou. Então tem que ir devagar. Eu acho que também você tem que tomar um certo cuidado com o que você faz com o dinheiro do clube. Não é assim, virar um negócio maluco, depois você não tem dinheiro para comprar, você tem que... É só assim, o Corinthians, né? O Corinthians faz um negócio, você não sabe o que vai acontecer. Como se não houvesse amanhã. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo só consegue comprar jogador para pagar lá na frente, depois não sabe como vai pagar. O Palmeiras está estabilizado financeiramente, e isso tem um preço. E outra coisa, nós estamos falando de um time que foi campeão brasileiro faz um mês e pouco. Calma, gente, tem muita coisa para ver aí. Aí se for impossível repor o Danilo, eu não sei se é tão impossível assim, não. Acho que dá para você achar no elenco. E se vier uma contratação pontual... Eu gosto muito dessa política. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com o que você faz com o dinheiro. Eu acho que, Flávio, quem era o principal jogador dos 3 porquinhos era o Gabriel Menino, que foi convocado para a seleção primeiro que todo mundo, não era o Danilo. Patrick ganhou logo a vaga. O Danilo vai ficar... Patrick de Paula pedia para a seleção. Patrick, o Gabriel Menino é o cara dos 3 porquinhos, né? Que é o Patrick de Paula, o Gabriel Menino e o Danilo. O Danilo não vai nas barcas, fica quieto, vem e assume o Abel, o coloca para jogar. Mas o Gabriel Menino teve um problema com o Abel, que ele queria jogar no meio, nessa posição, e não de lateral. E ele é convocado pelo Tite para lateral direito, o Gabriel Menino. Só para ser justo, quem puxou o Danilo foi o Luxemburgo. Não sei, mas... Depois ele ganha, ele acaba ganhando... Ele fica quieto, tinha 2 e o Luxemburgo puxou o Danilo e aí ficaram... O problema é extra-campo com o Gabriel Menino também, estava na barca com o Patrick de Paula, e o Danilo foi ganhando. Tanto que o Gabriel Menino e o Patrick de Paula não é inscrito no Mundial. Então, mas eu acho o seguinte, que o Palmeiras, eu discordo do Flávio nisso, porque eu não vejo o Veiga como substituto do Scarpa, não. O Veiga era um cara que crescia demais o jogo dele com o Scarpa. O Scarpa era o grande jogador do Palmeiras. O Scarpa era o cara que dava todo o ritmo ao meio campo do Palmeiras, bola parada, inversão de jogo, dinamismo, marcação na lateral esquerda. Você lembra o que esse cara fazia? Pô, o Scarpa é impressionante, por isso que ele tá tão bem. Versátil. Por isso que ele tá tão bem na Inglaterra, né? Mas ele não tinha jeito, né? O contrato... O Palmeiras ofereceu mais do que ele ia ganhar no Norte. Eu sei, mas arrumar um substituto para ele que é o problema. O jogo do Veiga crescia muito com o Scarpa. O jogo do Veiga crescia demais com o Scarpa. Claro que o Veiga é um bom jogador, mas você lembra que ele teve uma grande queda antes da contusão? Queda técnica, né? Ele teve uma queda técnica. Teve problema... Ele teve queda técnica. Parou. Sei lá, foi também esse negócio do amor? O Scarpa jogou um bom tempo sem o Veiga e o Veiga sem o Scarpa. Eu sei, mas depois os dois juntos, os dois cresceram demais. Então eu acho que o Palmeiras vai ter muito trabalho para arrumar um cara como o Gustavo Scarpa. Isso sim. O Danilo, ele vai... Pega lá aquele Mateuzinho aí, esse menino, ele vai substituir bem o Danilo. Agora, arrumar um cara para fazer a função do Scarpa e dar o... Você lembra quando o Dudu foi embora? Lembra disso? O time do Palmeiras caiu 60% quando o Dudu foi embora. Falei, meu Deus do céu, não é o Palmeiras mais. Lembra que o Dudu estava numa grande fase, foi embora. Começo, mas depois o Palmeiras se encontrou e foi campeão da Libertadores. Depois se encontrou e foi campeão. Mas quando o Dudu foi embora, o Palmeiras caiu demais. E esses dois do meio campo vai ser duro de... vai demorar um tempinho para recompor. Eu acho que esse torcedor do Palmeiras quer jogador pronto. Isso. Porque o que a Leila Pereira investiu... As últimas contratações, tá? Rafael Navarro, o Palmeiras investiu 15 milhões de reais num centroavante que já tem mais de 50 jogos pelo clube e ainda não marcou gols contra equipes brasileiras. Só marcou gols em Copas Libertadores e numa fase de grupos que o Palmeiras passou com muita facilidade. O Palmeiras pagou 20 milhões de reais no Atuesta, que ainda é uma aposta. Deixa eu dar uma informação aqui agora. Pagou caro no Flaco Lopes, 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. Pagou muito caro em apostas que ainda não deram resultado. Tabata também não deu resultado ainda, mas acho que é um jogador que ainda tem que ter paciência, porque chegou no segundo semestre. Mas gastou muito dinheiro em apostas e agora o torcedor está cobrando, porque saíram 2 jogadores titulares e não tem reposição. Vai ter que gastar mais no mercado. Eu acho assim, primeiro que essas apostas são interessantes. Você pode, melhor você comprar um garoto de 20 anos, que pode dar certo ou não, mas tem a possibilidade de uma reposição. Você repor um cara como o Scarpa é muito difícil. Eu acho que agora nós temos que cobrar do Abel. Criar uma situação de jogo. Scarpa é difícil de repor. É difícil. É um jogador que você tem que... No mercado não tem, até na Europa é difícil você achar.
se tiver um preço muito grande, que provavelmente não será um preço para o Brasil, e provavelmente o jogador desse nível também não vai querer jogar no Brasil. Então ele agora, cabe a ele tentar. Ontem ele tentou fazer o quê? Ele meteu o Hendrick de centroavante, ele abriu o Rony por um lado e o Dudu pelo outro. O Rony, ele estava acostumado, por uma adaptação do próprio Abel, a jogar de centroavante. O Palmeiras não tinha centroavante, o Navarro não funcionou, e aí ele meteu o Rony de centroavante e o Rony funcionou. O Palmeiras ganhou a Libertadores, deu tudo certo e tal. Aí, ontem ele mexeu na posição do Rony, que era virou centroavante, botou na ponta, que era o original dele. Ele teve dificuldade na ponta e o garoto Hendrick teve dificuldade de centroavante. Então ele está tentando uma nova maneira de jogar. Aquele sistema com o Veiga, com o Scarpa, já foi. E repor, olha, nós vamos repor um jogador como o Scarpa. Acho muito difícil repor. Você não tem. Você vai ter que fazer apostas. Eu não vejo quem poderia repor. Não tem um jogador para fazer isso. Não tem. E o custo seria absurdo e é mais jogador com cara de Europa. Então, acho que então agora o treinador vai ter que mostrar, achar soluções, mesmo que ele precise de uma peça ou outra. Vem o Mateuzinho numa situação boa. Bota ele lá de volante, te ajuda. É um cara que pode chegar um pouco mais. Mas agora é hora do treinador mostrar criatividade e tem um tempinho para ele fazer isso também. Não precisa ser agora, mas ele vai ter que também mostrar um pouquinho dele. Porque ontem ele falou na coletiva, calma, ele falou assim, eu quero jogador pronto. Tá, todo mundo quer jogador pronto. Né? Mas quando você não tem, você tem que criar um jogador, velho. Você tem que fazer a coisa funcionar sem você ter esse jogador pronto, que é muito difícil. Break na Rádio Jovem Pan, voltamos com um bate-papo pra você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, já vai deixando o seu like, mas nesse tema Palmeiras, Flávio, você falou, a Leila tá cuidando bem do dinheiro do clube, tá administrando. Eu não acho, sinceramente, que cuidar bem do dinheiro do Palmeiras é você investir 15 milhões de reais na contratação de um Navarro, ou você pagar 50 milhões de reais numa aposta como o Flaco Lopes. Eu não vejo como uma boa administração do dinheiro do Palmeiras essas contratações. É que... Quanto ao Abel Ferreira, ele já fez o Palmeiras jogar de diversas formas diferentes. Não, Pedro, mas aí quando... Já transformou vários jogadores também. Não, agora vamos ver se ele faz de novo. Isso. Rony. Vamos ver ele fazer de novo. Agora tá com ele a coisa. Veja bem, Pedro. A Leila não entende futebol, ela é uma pessoa de administração. Ela fala isso direto nas Quem coletivas. Contratou esses jogadores não foi a Leila. Abel. Foram indicados por alguém. O Abel aprovou. O Abel e mais alguém e tal. Foram técnicos. Ontem ele falou que eles têm o esquema do scout, ele tem o dele, a opinião dele, a opinião da comissão técnica, ele passa pela presidência que assina. Beleza, mas ela é aquela história. Olha, eu preciso de um jogador. Eu chego pro Nilson César, Nilson, você vai narrar um jogo. Você é o narrador. Aí a direção chega pra você e fala assim, eu quero que você escolha o microfone que você quer trabalhar. E a direção avaliza. Aqui no caso, o nosso pessoal até entende pra caramba das coisas, nem precisa... Mas eu estou dando um exemplo bem grosseiramente. Ora, você vai escolher o microfone. Teoricamente, a Leila não tem que conhecer o jogador profundamente. Ela passou isso por todo mundo aprovou. Eu apostaria no Flaco Lopes. Eu acho que vale essa aposta. Navarro eu tenho dúvida, mas quando ele veio também ninguém contestou. Porque são duas coisas diferentes. O Flamengo revela o jogador, vende o jogador, e com o dinheiro da venda, eles trazem jogador de fora que não deram certo lá. Jogadores que bateram e voltaram na Europa. O Palmeiras fez o quê? Ele está apostando na base, metendo muita grana, ou jovem, para poder se adaptar, e depois o Palmeiras vende, faz dinheiro com esse e repõe com a base. E tem a base também para o Palmeiras tentar repor. São processos que foram criados, e já nem foi no trabalho da Leila. Isso já começou com o Paulo Nobre, que montou essa base espetacular que o Palmeiras tem. O Gagliotti aprovou e agora a Leila está seguindo. A Leila não indicou o Flaco Lopes. Ela não tem a menor ideia do que o Flaco Lopes joga. Não, culpa dela. Isso o treinador aprovou. Mas quem indicou errou. Não só Flaco Lopes, um bando de jogadores. Atuesta, tudo jogador do Flaco Lopes, Navarro. E a gente falou na época, o Palmeiras... Tudo com assinatura do Abel. Então, e aí, se na sequência a Leila, em todas as coletivas, ela fala assim, eu espero minha comissão técnica, o pessoal de apoio, ela eles não é, que vê, isso mesmo. eu que assino, eu na hora do assinatura, claro. Se eles falarem que é pra comprar, eu vou e compro. E pode ser que lá na frente os caras virem e vão dizer, puta, que bacana a escolha dos caras, vendeu o Flaco Lopes por 100 milhões. Pode ser, eu gosto desse jogador. Agora, esse processo, esses jogadores, eles não estão aí indicados pela Leila. Todos que vieram mal. Jailson, também, que machucou, mas a gente vê que não é um cara pra resolver problema. Então, são jogadores no máximo pra... Jorge, no máximo pra compor elenco. Daqui a pouquinho nós vamos exibir aqui no Canelada da Jovem Pan a manifestação da torcida do Palmeiras, mas enquanto a gente não tem o vídeo, eu tenho aqui o que disse a Mancha Verde, né? O protesto da Mancha Verde logo após o Choque Rei, que terminou empatado, 0-0, e o protesto foi o seguinte: o Leila, incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente, a torcida pediu a contratação de jogadores e chamou a diretoria do Palmeiras de sem vergonha.
E aí, Vampeta, Cínicos. Piperno. Dinheiro pro carnaval pra ver se eles vão falar isso. Eu vi que isso aí é a parte política do clube, que você vê, ó, eu não vejo, há menos de um ano, eu vi a Leila sendo homenageada, recebendo o troféu de campeão do carnaval. Isso. Ela foi, não foi ela, foi ela. Eu tava lá recebendo tudo, então aí já vem a coisa política do clube, né? Quando eu falo, sabe o que é coisa política, né? Sim. Disse que parou de botar o dinheiro na escola de samba, aí se revoltaram e eu acho que ela tá fazendo, desde quando eles assumiram ali, a partir da gestão Paulo Nobre, com o Garotti, com todo mundo, o Palmeiras muito equilibrado e faturando. A gente tava falando aí, o Flamengo faturando quase 1 bilhão e 400, o Palmeiras ali quase em torno de 1 bilhão, ganhando o título e não termina no vermelho. Não termina no vermelho. É o atual campeão brasileiro, em menos de 3 anos ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Imagine se fosse incompetente, né? Imagine se tivesse competência. E para você, Mauro César Pereira, esse protesto da torcida do Palmeiras, da principal organizada do clube, a Mancha Verde, em cima da Leila Pereira e da diretoria do Verdão. Mauro. Acho que todo mundo tem direito de protestar, de reivindicar o que achar que deve reivindicar. A torcida reivindica contratações. Em tese, o clube tem dinheiro para isso, deveria ter. Se não tem, poderiam explicar, né? É o fluxo de casca que está havendo, por que não contrata, não tem grana, tem ou não tem, afinal. Eu acho que isso faz parte. Agora, as relações são assim também, né? Quem também patrocina escola de samba de torcida, também procurou também o contato. Quer dizer, eles que se entendam, né? Se entendam, mas assim, é uma via de mão dupla aí também, né? Não é só quem recebe o patrocínio, é quem dá o patrocínio também. Quando você dá o patrocínio, você se aproxima daquele grupo, você está próximo daquele grupo. Você se aproximou dele, de alguma maneira, né? Você foi lá e apoiou, agora não apoia mais. Agora, independentemente do patrocínio ou não, o fato é que o Palmeiras, para manter o seu nível dos últimos anos, ele nitidamente precisa de contratações. Ninguém passa impunemente diante de baixas como as saídas dos 2 jogadores que foram para o Nottingham Forest, o Scarpa e o Danilo. Não tem como você ficar sem esses 2 caras e achar que vai ficar tudo igual. O técnico vai encontrar uma saída, pode encontrar uma saída para o time mudar a forma de jogar, pode ser competitivo em determinado nível, mas vai cair, claro. Tira o Scarpa do ano passado e vê quantos jogos o Palmeiras deixaria de vencer. Quantos jogos ele deu? Passe para gol, fez o gol, começou uma jogada que gerou o passe de um companheiro para o gol. Quantas vezes desarmou, interceptou bolas, deu passe, segurou. Pega o Scarpa e imagina ele em todos os jogos. Tira fora. Não jogou. Talvez não fosse campeão brasileiro. Provavelmente não seria. Talvez fosse o Internacional, que fosse o segundo colocado, porque o Palmeiras ia deixar pontos pelo caminho. Então, um cara desse sai, isso tem peso. Quando a diretoria não dá sinais muito claros de contratação, o torcedor pode protestar. O torcedor organizado, comum, qualquer um, é o direito de cada um. O problema é quando passa do limite, quando tem ofensas, ameaças, isso aí evidentemente não pode acontecer. Deixa eu pegar só esse gancho aí, Mauro. Protesto. Ontem o Danilo estava entrando, o Scarpa estava de trás do topo para ele. Eu não sei se Scarpa fala o verbo to be bem, né? O inglês britânico, mas o tradutor falava pro Scarpa falar pro Danilo. Ele morou nos Estados Unidos, Scarpa, então, quando ele jogava no Fluminense. Ele estava traduzindo pro Danilo. Ele foi emprestado pro futebol americano. O Danilo entrou no jogo, depois o Scarpa entrou, aí eu estava vendo os tabloides lá de Nottingham. Deu 7 pro Scarpa e 6 pro Danilo. A terra do Robin Hood. Aí eles empataram o jogo. Você sabe que encontrei o Scarpa por um acaso, passar as férias passadas aí num hotel no interior de São Paulo com a minha família, então, e o Scarpa estava lá. Aí eu fui... Hortolândia ou não? Hã? Hortolândia ou não? Não, uma cidade no interior, não se trata dessa... Não, porque ele é de Hortolândia, estou perguntando. Não, cara, e ele tava lá. E aí eu falei, um dia eu tava tomando café da manhã na mesa ao lado, né? Eu falei, é sempre chato ficar. Eu falei, ô, Scarpa, né? Você tá indo pra Inglaterra, né, e tal. Eu falei, teve um técnico lá no time pro qual você vai, que é uma lenda lá, chamado Brian Clough. Eu falei, eu sei quem é o Brian Clough, eu estudei a história do time. Isso é legal. Ele ontem pegou o Danilo e traduziu tudo que o treinador, auxiliar do treinador, tá pedindo pro Danilo. E os dois hoje saíram nota 7 e nota 6. Né? E um jogo bem emblemático que mostra a participação desses 2 jogadores na produção do Palmeiras do ano passado foi aquele na Libertadores, fora de casa, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. O gol do Danilo bem no finalzinho do jogo, num cruzamento do Gustavo Scarpa, né? E o Danilo chegou a ser expulso naquela edição de Copa Libertadores e fez muita falta. Os dois foram expulsos. Os dois foram expulsos, é verdade. Foi 2-2 e 0-0. E nós temos aqui o vídeo da Mancha Verde protestando contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.
dando aqui os créditos para o Gabriel Amorim, que fez esse vídeo logo após o apito final para Palmeiras 0, São Paulo também 0. E aí no final de semana, a gente já tem Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha em Brasília. Como é que chega o Palmeiras? Vampeta, Mauro César, Bernardo Ramos, Piperno, para esse jogo contra o Flamengo, diante dessa pressão da principal torcida organizada do clube e o torcedor também cobrando contratações, investimentos desse Palmeiras, atual campeão brasileiro. Como é que chega o Palmeiras para esse jogo contra o Flamengo? O Palmeiras vai chegar tentando se reorganizar. O Palmeiras claramente não está pronto. Tudo que a gente já falou, perdeu esses 2 jogadores, está mudando a forma de jogar. Então tem um combo, tem um conjunto de coisas. Possivelmente poucos jogadores no jogo do meio de semana para estar completo lá. Agora, a preocupação em relação com o que diz a principal organizada é menor daquelas preocupações que o Palmeiras tem. É evidente que o Palmeiras está garimpando o mercado, o Palmeiras está procurando reforço, né? E o Palmeiras não está procurando jogador qualquer. O Palmeiras está buscando jogadores que a gente sabe que são caros, as negociações elas não são tão rápidas assim para esse tipo de jogador. Então esse jogador ele vai chegar em algum momento. Agora, demagogicamente, claro que o torcedor comum, aliás, qualquer tipo de torcedor, ele tem todo o direito de reclamar e tal, mas nesse caso há um componente político de parasitas que adoravam receber o cheque da tia Leila para fazer o carnaval. Aliás, parasitas históricos do clube e parasitas que inclusive foram tocados para fora lá no Paulo Nobre, pelo antigo presidente Paulo Nobre. Eu sempre que via, e já comentei isso com o Bernardo algumas vezes em vários programas, isso mudou agora, de alguns meses para cá. Mas esse bando organizado aí tinha uma faixa bem no meio da arquibancada. O espaço nobre era deles. Inclusive, com fotos aí, com imagens e tal, de ex-presidentes que acabaram tragicamente morrendo, assassinados aí e tal, né? Um deles, inclusive, tinha aí era gerente de um estabelecimento aí para diversões noturnas masculinas, aí, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, mas a verdade é que... e aí, me chamava a atenção que no canto, assim, a gente via lá umas bandeiras com imagens, com fotos, com retratos lá de muitos ídolos. Ademir da Guia, enfim, Rivaldo, ídolos aí de diferentes gerações de palmeirenses. Mas esses caras ocupavam a parte central, a parte nobre. Então, a televisão, quando mostrava a torcida, automaticamente mostrava esses caras. E aí tem uma questão de mercado também, porque, afinal de contas, eles vendem produtos, eles vivem da imagem do clube. Então, assim, eu acho que a presença do Palmeiras ela pode ser criticada por uma série de coisas, mas não vejo... essa manifestação de hoje, repito, eles têm o direito de falar o que fica bem entender, mas como algo que realmente sai aí do descontentamento pelo futebol que o time jogou nesses últimos 3 jogos. Eu não estou falando de 3 meses ou 3 anos, eu estou falando de 3 jogos. Então isso para mim tem muito mais uma cara de desabafo, de manifestação política e principalmente de econômica por conta do fim do cheque da Leila do que qualquer outra coisa. Muito se fala agora da possibilidade de Michael reforçar o Palmeiras. Seria uma boa contratação para esse time do Abel Ferreira? Será que é uma necessidade do Palmeiras, o Michael? Até onde eu sei, ele tem um acordo verbal com o Flamengo, porque se for voltar para o futebol brasileiro, dá um toque lá e falar, e aí? Entendeu? É isso, né, amor? Eu sei que ele custou 8,5 milhões de dólares, né, para os sauditas, né? Eu acho que ninguém vai liberar ele de graça, né? Se alguém estiver disposto a pagar uma pequena fortuna para ele, eu acho que assim... Tem um Mundial antes. Isso, tem um Mundial antes e assim, o Palmeiras tem 2 baixas importantes no seu meio campo. Eu acho que é ali que tem que preencher. Vai colocar o Rony disputando a posição com o Michael, que vai ser o cara rápido pelo lado do campo, vai jogar os 2. Não acho que seja uma prioridade pela característica. Se puder contar, é o bom para qualquer um, ele é um bom jogador. Mas as carências estão no meio campo. No meio campo, mas perdeu 2 caras importantíssimos, né? Um deles que era o grande facilitador do time, o cara que põe os colegas na cara do gol. Esse cara saiu, está lá agora estudando a vida do Brian Clough. Já estudou, né? Deve estar estudando outras coisas sobre lá no interior, lá. Sobre o Robin Hood, etc. Até porque ele é um cara bem diferente do padrão. Isso é só uma demonstração disso, que eu elogio, evidentemente. Mas faz muita falta, Acho que os 3 jogos do Palmeiras mostraram isso. O time tem muita dificuldade para criar.
muita bola alçada, muita ligação direta, a bola está passando menos no meio campo e não sei se tem gente ali no elenco capaz de mudar esse cenário. Então, acho que as contratações são necessárias. Agora, eu tenho a mesma dúvida do Bernardo. Não sei se a diretoria está... Que tipo de jogador está buscando? Vai contratar quem? Mais uma aposta, como o Flaco Lopes? Pode ser que ele desande marcar um caminhão de gols aí durante esse ano e tal, mas esse é um jogador que contratou ano passado, esperando que ele dê resultado no médio prazo. Me parece que o Palmeiras precisa de alguém que possa entrar e o quanto antes se encaixar na equipe e dar resultado, gerar resultado dentro de campo. O que eu digo é jogar bem, né? Se encaixar no time. Porque há uma lacuna, é um buraco ali. A saída dos dois ela é muito pesada. Alguém que possa chegar e jogar.